É na alegria, é na tristeza, é nas dificuldades, nas vitórias, na conquista. Essa semana está tão interessante a nossa reflexão aqui. E aí, Padre Diego, é o quê? Da gente falar sobre oração, né? Da gente falar sobre oração, da gente falar como é interessante a nossa prática, a nossa experiência. Cada tempo que vai passando, a gente vai aprendendo como a oração faz a diferença na nossa vida. Quando a gente é criança, a gente reza de um jeito. Quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, aí vai mudando, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo como a oração faz a diferença na nossa vida. É isso mesmo, Dani. Assim como os anos passam, também o nosso modo de rezar, a nossa relação com Deus, também ela vai amadurecendo. O Deus que nós cremos hoje é muito diferente do Deus da nossa infância, da nossa juventude, e assim nós também vamos percebendo como Deus vai nos acompanhando em cada momento da nossa vida, né? Verdade. Essa presença paterna, com o coração materno de Deus, que vai nos acompanhando durante toda a nossa existência. Exatamente. E é aí que a gente vai percebendo, né? Padre Diego falando assim, eu lembro de uma situação que eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma mãe pedindo oração pelo seu filho. Na verdade, ela estava contando, né, como a situação do filho dela estava tão difícil. Uma situação que deixa realmente a tristeza constante, principalmente quando alguém da família é dependente químico, está muito doente, seja uma doença física ou uma doença emocional. Como é difícil, né, gente? Porque afeta todos da casa. A gente acha que só aquele está doente, mas na verdade todos adoecem juntos. E essa dificuldade que a gente vai se colocar em oração, aquela oração profunda mesmo. E aí eu lembrei, né, de uma situação que eu vivi quando eu era adolescente, jovem ainda, meu irmão passava uma dificuldade muito grande. Eu falei, não, eu vou fazer uma experiência de oração. Eu vou começar a conversar com Deus verdadeiramente, mas do jeito que eu estou falando, com a minha indignação, com a minha tristeza, com a minha raiva, né? com a minha insatisfação de ver o meu irmão nessa situação, de ver o meu irmão passando por o que ele está passando, porque não é possível, porque ele também é filho de Deus, eu sou e Deus sabe de tudo. E aí vem aquele clássico, né? Se Deus está vendo, Deus sabe, por que eu preciso rezar? Por que eu preciso falar? Porque é por meio da oração, é no processo da oração que a gente vai sentindo o que a gente precisa fazer. É impressionante o poder da oração. Gente, nesses momentos de oração, dessa indignação que a gente olha mesmo, fala, meu Deus, o meu irmão desse jeito, o que eu vou fazer? Não é possível. O que é que eu também posso fazer para que o meu irmão seja salvo, seja curado? E assim eu também falo para você fazer uma oração. Sua mãe está doente, fala com Deus verdadeiramente, mas de como está seu coração. Às vezes a gente faz uma maquiagem, sabe, na oração, a gente fica pedindo emprestado a oração dos outros. Faça você, quebre qualquer máscara que exista, porque máscara a gente tem aqui, ó, na sociedade, porque a gente precisa se relacionar com as pessoas, mas com Deus, Ele é seu Pai, Ele sabe de você. É nessa conversa franca, é nessa conversa sincera, crua, sem nenhuma roupagem, que a gente vai entendendo, porque é na oração que a gente vai se encontrando. Aí você pode até perguntar, né? Mas eu rezo tanto, tem 10 anos que eu rezo, por exemplo, né? Para que o meu pai ou para que o meu esposo pare de beber, ou para que alguém possa ser transformado. Gente, tudo tem um tempo. Deus também não atende a gente delivery, sabe? Deus manda um zap assim, olha, por favor, cura meu filho, cura minha mãe. E aí, num instante, assim, uma mágica, como se fosse um pedido de comida, que toca a campainha, chegou a sua comida e chega ali sua graça. Não. O que acontece no tempo da oração? Acontece o nosso amadurecimento. A gente também se torna mais humilde. A gente também vai se curando. Porque entre o seu pedido e a graça que você deseja, tem também a sua cura. É nesse processo que não é só o que você pede a cura do outro, por exemplo, que é só o outro que vai receber. Não, todos, a começar por você. Trabalha o nosso ego, trabalha a nossa capacidade de saber falar com Deus, trabalha a nossa intimidade, trabalha o nosso olhar para a vida,
Se eu estou falando isso para vocês hoje, porque eu passei anos na minha vida rezando, pedindo que meu pai se curasse da bebida, que o meu irmão se curasse das drogas, que se transformasse a vida deles. E hoje eles estão. Hoje eu posso dizer para vocês. Porque isso acontece. Eu sei quantas mães passam a noite desacordados, quantos filhos passam, às vezes, o período da adolescência inteirinha, né, numa confusão de vida, né, porque vê os pais numa situação tão crítica. Não é porque é pai e mãe que está salvo não, tá, gente? Muitos filhos, às vezes, têm muito mais condições para poder rezar pelos próprios pais do que os pais pelos filhos. Basta ser humano. Nós não estamos livres de nada, mas a gente precisa ter muita fé na oração. É o acreditar que nos faz, é o acreditar que nos move, e a gente não pode desistir. Faça o seu papel, acredite. Primeiro aceite a situação. Eu nunca neguei, nunca falei assim, não, eu não aceito que o meu irmão seja assim, eu não aceito que aconteça isso na vida de outra pessoa, não. Tá, é isso que eu preciso rezar? É essa situação? Então abre o jogo com você. Se eu não aceito a situação para poder encarar, porque eu também preciso me cuidar, para que as coisas precisam acontecer, para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam transformadas. Não é uma mágica, mas é um movimento muito grande. Que comece por você. E hoje o Padre Diego vai nos ajudar na palavra de Deus, que a gente alimenta o nosso coração, fortalece na carta aos Efésios, capítulo 6, para alimentar o nosso coração, ser forte na caminhada e maduro na oração. Rezai sem cessar com todo o tipo de orações e de súplicas no Espírito, mantendo uma vigilância incansável e intercedendo por todo o povo santo. Isso que a Dani partilhou conosco é uma verdade. A oração nos humaniza. E Santo Afonso, em suas obras, sempre destacou a oração como um meio de salvação. É através da oração que nós encontramos o coração de Deus. Veja bem, rezar é próprio do ser humano. Os animais, por exemplo, não rezam. As plantas não têm espiritualidade. Por isso que a oração é próprio do coração do ser humano, porque nos fala de sentimentos, nos fala de emoções, nos fala de confiança, inspira em nosso coração a esperança de um mundo novo. Por isso que a oração, antes de tudo, é um relacionamento. É um relacionamento com Deus, com as pessoas e principalmente com a nossa própria interioridade. E todas as vezes em que nós rezamos, nós também estamos crescendo na amizade com Deus. A Dani falava também de algo muito importante a respeito desta mudança que acontece, né, durante a nossa vida. Nem sempre temos uma amizade perfeita, contínua, e a amizade sempre é assim. Em alguns momentos estamos muito próximos de Deus, outros momentos estamos um pouco mais distantes. Isso faz parte também da nossa condição humana. Santo Inácio de Loyola chamava de uma experiência de consolação e de desolação. Ou seja, quando sentimos aquela presença que conforta o nosso coração, nós somos consolados nas nossas humanidades. Mas tem alguns momentos em que passamos também por grandes desertos, pela aridez espiritual. Parece que a gente reza e nada acontece. Parece que Deus está dormindo, né? São os momentos de desolação. E estes momentos são tão importantes quanto, porque nos ajudam também a amadurecer e perceber que Deus não é um milagreiro que faz as coisas na hora que queremos ou do jeito que desejamos, mas Deus é um Pai. E muitas vezes o Pai tem que dizer não. Não, meu filho, não é agora, espera mais um pouquinho. Lá na frente você vai conseguir alcançar isso que você deseja. Você não está preparado o suficiente, calma, né? O pai também tem esta pedagogia de dizer para o filho, olha, não vai ser agora, mas no momento oportuno, isso que você está pedindo chegará.
Dani, no tempo da pandemia, aqui no santuário, principalmente no atendimento das confissões, a gente sempre ouvia: Padre, se Deus é tão bom, tão generoso, se Deus é tão cheio de amor, por que Deus permitiu o sofrimento de tanta gente? Por que esta pandemia trouxe o sofrimento para tantas famílias, tirou a vida de tantas pessoas boas? Esse questionamento ele é muito antigo na história da Igreja. A este pensamento, a Igreja dá um nome de teodiceia, né? Quando nós nos questionamos, principalmente em momentos difíceis, quando perdemos alguém que amamos, quando alguém vai embora, quando você vai sepultar o seu pai ou a sua mamãe, a gente sempre pergunta, né? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Esse é um pensamento humano e justamente nos faz pensar na nossa humanidade. Por isso que a Igreja nos convida a olhar para a cruz de Jesus. Deus que foi solidário com a nossa humanidade. Deus que não é indiferente à nossa dor, mas Ele sentiu na sua própria carne todo o sofrimento humano. E onde está Deus então num mundo tão ferido? Deus está na sabedoria dos cientistas, Deus está na caridade e na solidariedade daqueles que oferecem ajuda, Deus está na medicina, no cuidado com os doentes, Deus está na mente daqueles que amam, está no coração daqueles que oferecem o seu tempo em favor daqueles que precisam. Enfim, Deus está em tudo e em todos. Basta ter olhos e um coração para perceber. E tenho certeza, Deus está presente na sua vida. Deus está presente no seu coração. Deus está presente na sua família. Não tenha medo de perceber os sinais de Deus também na sua história. Vamos pedir nesta manhã que Deus nos dê a graça de nos revestir da armadura de Cristo, que é a nossa fé. E assim como ouvimos na carta de Paulo aos Efésios, que possamos ter uma fé corajosa, audaciosa, de enfrentar todos os problemas da vida, tendo esta certeza que não estamos sozinhos, mas que Deus caminha ao nosso lado. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa Mãe Aparecida, a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Que bom a gente poder saber, né, que como o Padre disse tão bem, que a nossa oração, a nossa vida, nossa comunicação com Deus, a gente só precisa humanizar. E aí, quando o Senhor fala isso, nos dá a liberdade, Padre, nos fortalece a nossa oportunidade para que o dia seja melhor. Porque tem muita gente, às vezes, que passa o dia procurando formas, né, de melhorar na vida, procurando formas de tentar falar com Deus de tantas formas, sendo que já é aquilo ali, né? Procura tanto fora, mas está aqui dentro. E às vezes pode ser o deserto que for que você esteja vivendo, porque quando o Senhor falou desse momento, né, de escassez, né, de se sentir sozinho, essa sensação de se sentir sozinho, como se a gente estivesse num deserto, a fase, né, que a gente passa na vida como se fosse um deserto. Mas perceba as delicadezas de Deus no seu dia a dia. Seja desde um sorriso, alguém que te oferece um presente, alguém que te oferece ajuda, que te estende a mão. Às vezes você fica esperando essa ajuda, esse acolhimento de alguém tão específico na sua vida, né? Se vai ser o pai, a sua mãe, não. Às vezes tem alguém ali no seu trabalho, do seu lado, te oferecendo. Presta bem atenção se o seu coração está aberto
né, olhando como o senhor falou. Isso ajuda tanto o nosso dia a dia. Com certeza, Dani. Então, é bonito quando a gente percebe o coração de Deus puramente humano, né? Porque às vezes a gente tem essa intenção de divinizar Deus de uma maneira que ele se torna inacessível. Não, Deus não é desse jeito. Pelo mistério da encarnação de Jesus, esse mistério trouxe Jesus até nós, né? Trouxe Deus até nós. Então, Deus está no nosso coração. Às vezes a gente acaba imaginando uma figura muito distante de Deus, mas não. Deus é tão humano quanto nós. E por isso, conforme nos ensina Santo Afonso, Deus nos amou com um coração de carne. Deus nos amou com sentimentos humanos. E se Ele nos amou, como não podemos também aprender a amar as pessoas, não é? Sim. É um exercício que vamos fazendo durante toda a nossa vida. E vamos seguindo em frente. Com certeza. Vamos seguindo em frente.